Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Denísio Queiroz, professor de Escola Bíblica Dominical. A minha formação é bacharel em Teologia e a pós-graduação em Aconselhamento Pastoral e Terapia Familiar, tá certo? Nós estamos aqui, já quero agradecer você que é inscrito, você que é inscrita, meu irmão Rocha que sempre compartilha, sempre participa aqui conosco, comenta, deixa seu like, tá certo? Lição de número 8, Abigail e a beleza da mulher sábia, 1 Samuel, capítulo 25. Vamos lá iniciar a lição de número 8. Como nós já falamos o tema, agora leitura para estudo, tá? Você faz essa leitura em casa aí pra gente ganhar tempo. 1 Samuel 25, do 21 ao 35. Essa é a revista que nós utilizamos por base para a nossa aula. Texto áureo e verdade prática. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. 1 Samuel 25:3. Verdade prática. A mulher sábia teme a Deus e extrai da sua palavra os princípios para o seu viver diário. Ou seja, observa a palavra de Deus e coloca em prática em sua vida. Introdução. Abigail é um exemplo de mulher sábia e sensata. Sua beleza não se limitava à aparência. Antes, revelava um interior digno de ser imitado. Ou seja, não era só uma aparência física, mas também uma aparência espiritual. Tá certo? E esses são os nossos pontos que nós vamos abordar. A mulher sábia teme a Deus, é vigilante, edifica sua casa. Atitudes de Abigail, protege a sua casa, foi pacificadora, falou na hora certa. Conclusões práticas. O valor de uma esposa, o valor da beleza interior e o valor do senso de oportunidade, tá certo? Tudo isso aqui nós vamos abordar dentro dessa lição. E agora nós já vamos iniciar o nosso primeiro ponto, a mulher sábia, tá certo? Veremos em linhas gerais as características de uma mulher sábia. O que significa isso? Vamos ver agora qual é esse significado. Teme a Deus. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. É o mesmo versículo anterior, né? Uma mulher sábia teme a Deus e anda em sua presença. Deus é a fonte da sabedoria. Por isso, Salomão nos lembra que o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. E a Bíblia diz que o nécio, o tolo, diz no seu coração, não há Deus. Sabedoria, com certeza, é uma das maiores necessidades da nossa geração. Temos muito conhecimento, muitas informações, muita tecnologia, mas a sabedoria não é algo que eu adquiro dentro de um curso, dentro de uma formação teológica. É algo que vem do Senhor, tá certo? Vamos continuar? Mas sem temor a Deus acontece o que temos visto em todos os lugares. Exploração, destruição, opressão ao necessitado, acúmulo desmedido e declínio moral. O pessoal tem que ter o temor ao Senhor. Não adianta só ter conhecimento, uma boa bagagem de conhecimento. Tem que temer a Deus. A palavra sabedoria provém do grego sofia e significa inteligência plena, isto é, excelência mental no sentido mais pleno. Entretanto, sofia inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situações da vida. Também significa a capacidade de discernir corretamente. Olha como é interessante a palavra sabedoria vindo aí do grego sofia. Tudo isso está aqui globalizado, enraizado na sabedoria. Tudo isso nós temos que saber. Temos que ter paciência para discernir corretamente. Temos que ter conhecimento, saber agir dentro das circunstâncias adversas da vida, tá certo? Então vamos continuando ainda no mesmo ponto. Conhecer a Deus e andar com Ele nos proporciona uma vida sábia. O primeiro conselho para quem de fato quer ser sábio, esse é: conheça a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem conhece a Deus compreende o significado e o valor da vida.
sabe priorizar o que tem valor eterno e guardar seu coração do mal. Não há sabedoria numa vida que abraça e acolhe o pecado. Ainda que tenha um QI elevado, viva rodeado de luxo, conforto físico e glamour. Ou seja, não adianta ser altamente inteligente se você não é uma pessoa sábia. E a sabedoria vem do Senhor, tá certo? É bom que você estude, se capacite, conheça cada vez mais, mas não esqueça da sabedoria que só o Senhor é que pode nos dar, tá certo? E agora vamos para o nosso ponto número 2. Ponto 2, é vigilante. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. De onde procedia toda essa vigilância de Abigail, a ponto dela ser informada sobre os riscos que rodeavam sua casa? Ao perceber o perigo iminente e não tendo fácil acesso a Nabal, um dos servos procura Abigail. Era uma mulher atenta e que sabia o que fazer. Era o contrário de seu esposo Nabal, que o texto sagrado retrata como um tolo. Ou seja, quando Davi manda esses mensageiros, Nabal não faz caso. Só que aí ele estava trazendo mal para si. Já sua esposa, sendo informada por um dos servos, ela vai fazer agora o contrário. Ela vai agir de uma forma com sabedoria. A mulher sábia é aquela que vigia, persevera em oração e nas adversidades não se desespera. Ou seja, tem uma vida de oração, tem um controle e procura estar sempre vigilante. As questões que apenas a oração resolve, como proteger o nosso casamento sem oração, como educar filhos sem oração. Vivemos tempos onde a própria escola é um campo de batalha para o coração de nossos filhos e netos. Então, como manter uma vida com Deus sem oração? Um casamento, educar filhos, ou até mesmo conduzir uma igreja, estar numa liderança sem oração? Não tem condição. A oração ela tem que fazer parte de nossas vidas. A mãe sábia reconhece que uma das contribuições mais importantes que pode dar a seus filhos e ao seu casamento é vigiar e orar. E esse é um conselho de Jesus, né? Vigiar e orai, para que não entreis em tentação, tá certo? Tópico de número 3, edifica sua casa. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Olha só, esse foi o anúncio para que mostrasse para Abigail como é que estava a situação. E mesmo que aquele servo fosse para Nabal, Nabal não mudaria de ideia. Havia aí uma necessidade da intervenção da sua esposa. Quantos casamentos falidos e destruídos pela mulher ou pelo homem tolo? Edificar uma casa é tarefa que exige o que apenas uma mulher sábia pode propiciar. Porque a Bíblia coloca essa ênfase tão grande na capacidade da mulher insensata de destruir a sua casa. O texto não está dizendo que o homem tolo não traz prejuízo, mas sim que a falta de sabedoria na mulher é muito mais desastrosa que no homem quando se trata da edificação da família. Olha só, pessoal, a importância do papel da mulher sábia dentro do lar. Continuando. Quando falta sabedoria no homem e há uma mulher sábia em casa, como era o caso da passagem que estudamos, as coisas ainda podem ser ajeitar. Mas se a mulher for imprudente, aí dificilmente esse lar não desmorona. Só tomar rapidinho aqui, pessoal. Lembrando do pastor que realizou minha cerimônia, isso é o autor da revista dizendo, né, de casamento, afirma com muita propriedade que quando o homem erra, a casa trinca, mas quando a mulher falha, a casa cai. Ou seja, o autor está citando isso aqui, realmente isso é interessante. Quando o homem falha, a casa trinca, mas quando a mulher erra, aí a estrutura da casa ela cai.
Isso ressalta o enorme papel da mulher dentro de uma família. Minha irmã, a tarefa e responsabilidade que Deus lhe deu, independentemente de outras atribuições e profissões que você possa acumular, é grandiosa e intransferível. Olha a responsabilidade que Deus dá às mulheres. Tá certo? A responsabilidade grandiosa de edificar a sua casa. Tá certo? Então, 3 coisas importantes nós vemos aqui na vida de Abigail. E agora nós vamos ver aqui ponto 2, atitude de Abigail. Vejamos algumas atitudes dessa mulher que revela sua beleza além da superfície da pele, ou seja, além do que você pode ver. É uma beleza interna, espiritual. Eu costumo dizer, não mostre para as pessoas o que você é, deixe que elas vejam isso em você, tá certo? Protegeu sua casa, isso aqui também é importantíssimo. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal. Até porque, pessoal, se ela vai contar para Nabal, as coisas iam piorar. Ela estava tentando resolver algo que ele já tinha feito de errado. Nabal dificilmente poderia ter escolhido uma esposa melhor. Já Abigail dificilmente poderia ter casado com um homem pior. Eita Deus, o negócio que é forte. O contraste era gigantesco entre os dois. Mas enquanto Nabal é alguém de duro trato e que coloca sua casa em risco, Abigail levanta-se e se coloca como de quem entre a sua família e a desgraça que se avizinhava. Olha só. Parafraseando o texto aí do capítulo 25, verso 17. Era como se os moços dissessem: prepara o funeral, Abigail, pois Davi e seu bando não vão poupar ninguém. Ou seja, se prepara aí que eles vão vir e vai acabar com todo mundo. Mas ela não aceita passivamente a destruição de sua casa, apesar da insensatez de Nabal. Essa é a atitude de uma mulher sábia. Ela protege sua casa e sua família. Isso é logo uma característica. Se você vê uma mulher que protege a casa dela e a família, você está vendo sabedoria naquela mulher. Mas se você vê o inverso, aí você está vendo o quê? Uma mulher desprovida de sabedoria, tá bom? Abigail, no texto estudado, por assim dizer, coloca a casa em ordem e devolve-lhe a tranquilidade. Há esposas que, infelizmente, se parecem com bigornas, que levam seu casamento e sua família para o fundo do poço. Às vezes, o Nabal na relação não é o homem, mas a mulher. Há mulheres que são insensatas, verdadeiras nabalas. Ou seja, quando tem muita briga, acaba resolvendo até na bala mesmo, né? Olha só brincando, pessoal. Então o que acontece? Muitas das vezes é o inverso da coisa. Não é o homem que fica vacilante, muitas das vezes é a mulher. E aí isso vai destruindo a família, tá certo, pessoal? Os dois têm que buscar ao Senhor e pedir sabedoria e misericórdia e muita graça do Senhor. Foi pacificadora. Ao invés de querer briga, conflito, ela foi pacificar, ela foi acalmar o negócio. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Olha só, isso aqui foi a conversa dela com Davi. A atitude servil, respeitosa e pacificadora de Abigail também é ressaltada no texto em 25:17. Os moços dizem: ninguém consegue convencer Nabal. Ele é intratável. Bíblia, a mensagem. Os moços da casa sabem com quem deve falar. Sabem que serão ouvidos se falarem com Abigail. O que uma mulher sozinha poderia fazer contra um exército. Olha só, os moços sabiam que se falasse com Nabal ia piorar a situação. E aí eles procuram a esposa dele para conversar e fica a pergunta: o que uma mulher só poderia fazer contra um grande exército? Ela venceu a guerra só na humildade. Vamos ver aqui, ó. Vivemos um tempo em que cada vez mais as mulheres ocupam cargos de liderança e direção nas empresas. Isso já é
visto aos nossos olhos já há muito tempo, né? Graças a Deus. Já temos nações sendo governadas por mulheres, né? Nós já tivemos o nosso Brasil, sem comentários, né? Já tivemos o nosso Brasil aí por mulher, mas o negócio deu muito certo, não. E cresce a cada dia o seu poder de influência no mundo. Abigail dirige a Davi o mesmo conselho que Jonathan deu a Saul, seu pai: não derrame sangue inocente. Encontrante com Saul, Davi atenta para a advertência da sábia mulher. Pessoal, sempre às vezes tem uma letrinha aqui, outra ali que acaba errando. Eu digito toda essa aula e sempre é na parte da noite, como eu estou gravando agora à noite, tá bom? A posição de Abigail como serva e sua posição de humildade perante Davi foram uma porta aberta para a resolução do conflito. Ela não foi à presença de Davi para fazer acusações. Ela levou donativos, presentes, né? E fez o necessário para restaurar a paz e conseguiu. Ora, Davi só queria alguns mantimentos para poder sustentar o exército. E aí Nabal rejeitou fazer isso. E a mulher foi lá e proveu o exército disso. E isso preservou a sua vida e a sua família. E Nabal também. E ele nem sabia, tá certo? Olha só a sabedoria dessa mulher. Tópico 3. Ponto 3. Falou na hora certa. Pessoal, isso aqui é muito importante, tanto para homem como para mulher. A Bíblia diz que a vossa palavra seja temperada com sal, para saber responder cada um como convém, tá certo? Voltou Abigail a Nabal, e eis que ela fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Essa é uma outra atitude de Abigail que salta aos olhos quando ela retorna da sua bem-sucedida jornada e percebe não só a embriaguez de Nabal, mas o próprio momento tumultuado. Entende que deve deixar para conversar no dia seguinte. Olha só, pessoal, uma coisa interessante. Conselho para as mulheres: quando seus esposos chegarem em casa de um dia de trabalho, espere pelo menos eles entrar, tomar um banho, se acalmar, e vocês conversam. Quando o cara chega na porta, a mulher já chega descarregando, o cara já vem com a cabeça a mil. E aí tudo tem o tempo certo, tá certo? É uma dica que eu dou para vocês. Continuando, essa habilidade de saber a hora certa de calar e o momento de falar não é algo desprezível, mas uma virtude aplaudir. Ou seja, é uma virtude que deve ser aplaudida, isso, tá certo? Quando a pessoa consegue se controlar. Quanta confusão já foi criada tantas vezes por se falar no momento errado, ou até mesmo com a palavra errada, né? Provérbio diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. O uso das palavras certas no momento certo vale mais do que a quantidade delas. Abigail, por assim dizer, coloca a casa em ordem, devolve tranquilidade ao seu lar, e tudo isso sem fazer alarmes. Ou seja, ela foi prudente, cautelosa, foi sábia, resolveu o problema sem trazer espanto. Quando o seu esposo foi perceber no outro dia, já estava tudo resolvido. É uma mulher que consegue resolver as coisas, muitas das vezes sem estar dependendo do seu esposo, ou até mesmo sem poder contar com o esposo. Ela foi lá e resolveu, certo? Vamos lá, agora nós vamos para o nosso tópico de número 3. Conclusões. Tópico 1. O valor de uma esposa. Tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Uma esposa temente a Deus é um dos maiores presentes que o homem pode receber nesta vida. O inverso também é verdadeiro, claro. Casamento é parceria santa. Um homem de Deus é o melhor presente que uma mulher pode receber, e uma mulher de Deus é o melhor presente que um homem pode receber. Há casamentos que, infelizmente, são uma fonte de raiva e ressentimentos e terminam sempre mal. Mas, graças a Deus, que também há casamentos que são uma fonte de alegria, de paz, e tem a chance de ter vida longa. Casamento não é lugar para competição.
competirmos, não há uma competição, ninguém é melhor do que ninguém. E muitas das vezes a gente vê casais competindo, um querendo ser melhor do que o outro, querendo se destacar mais do que o outro, e a Bíblia diz que ambos são uma carne só, é o próprio corpo se degladiando. Vamos continuar aqui. Não há ninguém para ser vencido ou superado, apenas amado. Se uma das partes se destaca economicamente, possamos falar assim, intelectualmente, né, e até espiritualmente, o objetivo deve ser sempre o bem-estar do outro e a edificação da casa. Se você se formou, se a sua esposa se formou, se você conseguiu um emprego, a sua esposa também, tudo isso é para a edificação da sua casa. No casamento sadio, ou os dois ganham, ou ninguém ganha, tá certo? Quando há falhas, o que lamentavelmente ocorre, pede-se perdão e o jogo continua alegre e melhor, pois o apito final só acontece quando um dos dois é levado para a glória ou quando o arrebatamento nos levar, que é o que nós queremos, no nome de Jesus. Olha só. E agora o tópico de número 2. O valor da beleza interior. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu Senhor. Enxergar beleza nessa mulher não é difícil. O texto diz em 25:3 que ela era sensata e formosa, bonita e inteligente. Na tradução NTLH, que é na nova tradução linguagem de hoje, fica claro o chamado do texto para olharmos além das aparências. Qual a beleza que realmente importa? O autor de Provérbios diz que, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Olha só, é uma joia desperdiçada. Discrição é a capacidade de agir com modéstia, sensatez e pudor, ou seja, ela tem modéstia, ela tem sensatez, ela sabe se vestir, ela se veste bem, ela tem pudor, ela se preserva para o seu marido. Isso é muito interessante. Essa é uma beleza bíblica. Deus lida com valores diferentes daqueles que o mundo admira. Nossa geração e nosso século já foi carimbado como o século do culto ao corpo. Indiscutivelmente, uma das marcas da nossa sociedade é a superficialidade. Somos uma geração que supervaloriza o exterior. O que é bonito para o mundo hoje? É a pessoa expor o seu corpo esbélico, né? A pessoa às vezes não tem caráter, não tem personalidade, mas tem um corpo aparentemente aos olhos, a concupiscência da carne, bonito, porque é o exterior. É isso que está acontecendo. Mas vamos ver uma coisa interessante. Mas o cerne da espiritualidade cristã é o que está dentro. Nada de errado com as academias, nada de errado com uma aparência. O problema é não cuidar do interior ou deixá-lo a reboque, levado pelos outros, né? Ademais, o interior cheio da graça de Deus se reflete no rosto, nos olhos, na vida como um todo. Pessoal, o que o autor está dizendo? Não é proibido ir a uma academia, não é proibido cuidar do corpo, não é proibido estar em forma, viver bem, não é isso. Mas a diferença é que eu não tenho que me preocupar só com isso. O interior, que é o lado espiritual, ele é mais importante, porque a Bíblia diz: não tema o que pode matar o corpo e não pode matar a alma, mas tema aquele que tem poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Tá certo? Cuide-se do seu corpo, porque você é templo e morada do Espírito Santo, mas cuide também do seu lado espiritual, tá certo? Então vamos lá, continuando. Agora vamos para o tópico de número 3. O valor do senso de oportunidade. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. É interessante que Abigail sabia exatamente o que fazer. Não é alguém acomodado ou pousando de vítima. Não fica em casa dizendo, bem feito. Ela assume o protagonismo e, sem ser vulgar,
percebe que Davi não era alguém para ser tratado de qualquer maneira. Primeiro, por ser ungido de Deus, e em segundo lugar, por saber que o trono era seu destino. Ela consegue fazer contas e entender que aquele era o momento de abrir mão de algo. Havia mais a ganhar sendo liberal e semeando do que retendo. Ou seja, ela viu a oportunidade. E muitas das vezes Deus tem dado a oportunidade e essas oportunidades acabam passando. Como disse Jim Elliot, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ou seja, Abigail semeou na vida de Davi. Se ela tivesse retido, ela tinha perdido até o que ela tinha perdido tudo, até a própria vida. Muita gente perde oportunidades únicas pelas quais lamentarão no futuro por não conseguirem abrir mão de algo agora. Temendo mudanças, muitos perdem oportunidades. Não tenha medo, nunca tenha medo de viver o novo de Deus. Deus te dá uma oportunidade para viver o novo. No nosso tempo, a presença da mulher no mercado de trabalho deixou de ser uma opção e passou para ser uma necessidade na maioria dos lares. Isso exige uma capacidade de valorizar as oportunidades e administrar os recursos da casa com mais atenção. Aprendemos isso também aqui, ou seja, o mercado ele abriu as portas para as mulheres e com a necessidade, com a carestia das coisas, muitas das vezes o salário que o homem ganha não dá para suprir as necessidades da casa e as mulheres têm que ir para o mercado. Louvado seja Deus, aqueles homens que conseguem suprir se a necessidade das suas esposas irem ao mercado e elas poderem ficar em casa cuidando dos seus filhos, tá certo? Então, nós concluímos aqui, agora vamos para a nossa aplicação pessoal. Louvado seja Deus. Toda beleza tem o seu valor, mas a beleza interior deve ser cultivada e valorizada. Olha só, toda beleza, tanto externa como interna, vai ter o seu valor. Mas qual dessas nós valorizamos mais? A externa ou a interna? Fique a reflexão, tá certo? Quero agradecer a Deus, você que assistiu até aqui. Te peço, compartilhe essa aula. Chama mais pessoas para estar aqui aprendendo conosco, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde. E até a lição de número 9.